Olá, amados, tudo bom? Eu quero trazer uma palavra hoje aqui para você que está lá em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6. Diz assim: educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança no caminho em que ela deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é uma promessa. Essa palavra, ela traz como referência algo muito importante, que é a educação desde a tenra idade. Você sabe que a criança, ela tem um processo que é chamado de laterização, que é um processo que a criança tem entre os 6 aos 12 anos de idade, em que ela está na sua formação de aprendizado. Então, se você quer ensinar algo à criança para que ela venha a aprimorar, e se isso for uma vocação dela, melhor ainda, ela vai se tornar um expert nesse assunto, é de 6 aos 12 anos de idade. Não é à toa que muitas mães, né, muitos pais fazem com que as crianças aprendam outro idioma nessa idade, porque é mais fácil para ela aprender depois de adulto. Tá? Algumas pessoas discordam disso, outras não, mas o fato é que essa idade é uma idade excelente, porque é o momento em que a criança está crescendo, né, na sua formação cerebral. Quando você começa a educar a criança na palavra, isso significa que ela vai, na sua formação, ela vai começar a adaptar-se àquilo que você está ensinando. É bem verdade que muitas das vezes, quando você pega uma pessoa adulta e começa a falar da palavra de Deus, e ela às vezes é desviada, ou ela às vezes não tem um sentimento por Deus ainda amadurecido, mas se os pais delas falaram de Deus para ela desde pequena, ela vai se lembrar daquilo. Vai, poxa, meu pai falava isso, minha mãe falava aquilo. Fica uma semente no coração daquela criança, né? E é impressionante, a Bíblia ela é fantástica. Lá em Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 2, diz que o sábio, né, o coração do sábio, ele está à sua direita. Porém, o coração do tolo está à sua esquerda. Você entende que o coração do ser humano, o coração, no caso aí, o cérebro, né? Ele é dividido em 2 compartimentos, que é o compartimento esquerdo e o compartimento direito. Os cientistas dizem que a parte direita do cérebro, que é a responsável por fazer com que o ser humano ele tenha esse sentimento de que algo espiritual existe. Quando uma pessoa faz meditação, quando uma pessoa faz um yoga, quando uma pessoa ela está adorando, por exemplo, quando ela está trabalhando com essa área espiritual, a área do cérebro que ela trabalha é a área direita. Quando a pessoa ela trabalha com física, ciência, matemática, coisas naturais, né, a parte do cérebro que ela trabalha é a parte esquerda, é a parte racional. A parte espiritual é a parte da direita. Porém, a Bíblia fala que o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo à sua esquerda. Quando você, pai ou mãe, você está ensinando a criança no caminho que ela deve andar desde pequeno, você já está semeando na parte direita da criança. Ela já vai nascer, né, melhor dizendo, ela já vai crescer com essa parte espiritual já com sementes plantadas com a palavra de Deus. Quando a gente fala coração, coração na Bíblia não é essa parte aqui do corpo que bombeia o sangue para todo o corpo, porque você pode fazer um transplante de coração e aí trocou o coração, trocou a pessoa, não.
coração na Bíblia é o cérebro, é a mente. Ali está o coração do homem. Lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 8, diz porque Deus, né, Jesus, ele estava lendo, né, a mente daquelas pessoas, o que eles estavam arrazoando, o que eles estavam pensando em seu coração. Ou seja, se eles estavam pensando em seu coração, eu não penso aqui, eu penso aqui. Então, quando a Bíblia fala para a gente converter o nosso coração a Deus, é o cérebro, né? O nosso coração é o cérebro é o nosso coração. Então, o coração do tolo, ele vai se inclinando, né, para a esquerda, e o coração do sábio vai se inclinando para a direita, né? É aqui que há as inclinações, é aqui que o diabo ele lança os dardos malignos, é no cérebro. Toda a nossa guerra espiritual é no cérebro. Então, quando você pega uma criança que está com o cérebro em formação e começa a nutrir ela da palavra de Deus, você está alimentando o cérebro dela, fazendo crescer a mente dela, os pensamentos dela com as coisas que são do alto. Infelizmente, muitos pais hoje estão deixando de educar a criança no caminho que ela deve andar e educando com sabedoria, com responsabilidade e principalmente exemplo, está deixando as crianças sendo educadas, né, por celulares. Às vezes, para deixar de não esquentar a cabeça, a criança chora muito, ao invés de educar a criança e dar atenção à criança, eu vou lá e empresto um celular para ela, deixa ela com o celular, e aí o celular é que vai educar a criança. E vai ficar entrando aí em diversos canais do YouTube para poder ficar se distraindo, ou ficar em canais de jogos do YouTube, ou ficar se distraindo com coisas banais que não presta para nada, que é porcaria para a cabeça da criança, enche a cabeça da criança de lixo. Aí depois a criança não desenvolve o lado espiritual dela, a culpa é de quem? São dos pais. Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe, ela meditava comigo os textos da Bíblia, ela lia comigo os textos da Bíblia. Às vezes a pessoa pergunta, caramba, como é que você consegue decorar tantos textos da Bíblia? Sabe por que eu consigo decorar tantos textos da Bíblia? Eu tenho textos aqui gravados que eu decorava quando tinha 11, 12 anos de idade, que até hoje não esqueci. Porque a minha mãe foi me ensinando, né, que o caminho que ela deve me ensinar é o caminho da palavra, o caminho correto. Esse é o caminho em que os pais devem ensinar. E quando eu envelhecer, eu não vou, né, me desviar dele. Qual é o caminho? O caminho é a verdade, o caminho é a palavra, o caminho é o temor do Senhor. Então, às vezes, quando eu estou pregando, quando eu estou falando, eu cito diversos textos da Bíblia, a maioria de cabeça. Não é para me mostrar, não é para dizer que sou bambambam, até porque existem muitas pessoas que sabem muito mais de Bíblia do que eu. Mas quando eu começo a falar, é para mostrar para você e incentivar você que você pode meditar na palavra, que você pode ler a Bíblia, e o Espírito Santo que está ali no seu cérebro, né, que faz parte do templo do corpo de Cristo, ele é que vai começar a te ensinar no caminho que você deve andar. Então, quando você ensina a criança no caminho que ela deve andar, e se você não foi ensinado, passe a ter essa disciplina, né, a meditar na palavra, a estudar a palavra. Não é porque você não estudou de 6 a 12 anos que você não vai se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, né, para poder ser uma pessoa poderosa aí nas Escrituras. Não é nada disso. Mas eu estou ensinando aqui um princípio básico de todo pai, de toda mãe, que tem o temor do Senhor, que é ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Que quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. Então é muito importante que você tenha isso em mente, porque se Deus permitir que você tivesse um filho, é para que você pudesse educá-lo no caminho do Senhor. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.